dá pra gravar agora. Oi. Eu não sei pra quem fala oi. Eu sei que quem vai assistir é o professor Rubens e provavelmente sua esposa. Então, olá para os dois. Eu sou a Monique Hidalgo Ramos. Eu sou do primeiro semestre de Letras. A matéria é História da Educação e a instituição é o Instituto Federal IFSP. Eu não lembro o nome completo. Mas a gente vai começar com o título do trabalho, objetivo, né? Então eu vou fazer a PAP, que é o nosso produto final, depois de todas as apresentações que a gente teve. Então a gente teve um conjunto de seminários, onde cada aluno da sala apresentou um tema de história da educação, e esses conteúdos foram apresentados ao longo do semestre para a gente produzir esse material final, que vai falar sobre diversos pensadores e educadores muito importantes para o que hoje é educação, não só no Brasil, mas no mundo. Então a gente começa com a educação no mundo ocidental. Então a gente começa com Confúcio e educação no Oriente Médio. Foi apresentado pela Bruna. Então ela começa apresentando quem foi Confúcio, né? Para a gente entender em todas as apresentações, então para a gente entender como funciona o método, a gente precisa entender quem foi a pessoa e o educador. Então o Confúcio era um filósofo chinês que nasceu por volta de 551 a.C. E ele veio de uma família que não era rica, mas ela tinha uma certa tradição. Ele trabalhou em diversos cargos públicos, viveu um período de caos, muita corrupção, e ele teve um pensamento de mudança na sociedade. Então, os seus pensamentos não foram registrados por ele, sim por seus discípulos, e tinham em sua base a ética, o respeito e a responsabilidade social. Porque o Confúcio ele acreditava que a educação não era só para formar pensadores, pessoas que tinham conhecimentos técnicos, mas também pessoas virtuosas, que tinham educação, respeito. Para ele, a moral era muito importante. Então, ele criou um sistema de moral de acordo com a maneira do ser do povo chinês. Então, ele traz o Ren, Gi, Xiao, Junzi e Zong, que trabalha com a ética nas relações de respeito aos pais. Então, a gente tem a hierarquia, a virtude, e aí segue como seres virtuosos. Então, ela traz alguns tópicos de pensamentos de Confúcio e educação na China. Então, antes de Confúcio, o ensino era em casa, principalmente pelos pais. Então, a educação familiar era muito importante. A leitura começava aos 7 anos de idade, e aí o ensino elementar ia dos 7 aos 14, que era a escrita, a leitura, cálculo, e era tudo muito memorizado, dogmático, e aí a gente começa com o taoísmo. O taoísmo tem Tao, que significa o caminho, e era a força eterna que governa os cosmos, onde a gente conhece o equilíbrio e a harmonia. Ele tinha mais conexão com a natureza, menos regras e mais controles. Então, foi escrito pelo filósofo Lao Tse, onde ele traz alguns tópicos como ser ou não ser, dificuldade e facilidade, alto e baixo. Então, a gente tinha dois extremos, que é onde nasce aquele símbolozinho, que eu esqueci o nome, mas ele é muito importante. Então, eles trabalham muito sobre poupar energia. Também falaram um pouco sobre educação no Japão, que se difere um pouco da educação chinesa, mas continua com os mesmos princípios, né? Sempre na memorização ali das pessoas, a educação virtuosa. Então, esse ensino era muito importante. Bom, também falamos sobre a educação hindu, que vai seguir um pouco no sistema de castas, que se um indivíduo nascesse numa determinada casta, ele não podia migrar para outra em determinado momento da sua vida, nem por casamento, nem por ascensão social, nem por estudos. Então, o estudo ele só era oferecido para quem tinha dinheiro. E aí que não é onde a gente começa com a educação elitista, mas ela é presente na sociedade desde o começo. A gente pode ver desde a primeira apresentação até a última que existe muita segregação em quem pode estudar e quem não pode. Então, a educação hindu, ela continua mesmo naquele método oriental da coisa de rotineira, memorizadora. Ela excluía mulheres e os pares. Ela tinha barreira no desenvolvimento de muitos talentos e importância dada à formação do jovem. E é sempre aquela, sistema hierárquico, tem que respeitar o maior, e isso. Bom, isso é o que eu posso falar sobre educação oriental e clássica. Então agora a gente vai para a apresentação do Ari, que foi sobre educação mosaico-hebraica, que fala sobre educação de Moisés. Então, pensar em educação, né, ele fala que já é um desafio, porque
Tudo depende do local. Educação, o que que é exatamente educação? Conhecimento técnico, aprender a ler, escrever, aprender a se comunicar, aprender a respeitar seus pais. Então, educação vem de casa ou educação se dá na escola? Então, esse conceito, assim, é um conceito bem difícil de você se debater, mas a gente fala sobre a educação hebraica como algo muito voltado ao religioso. Então, qual era o papel de Moisés na educação hebraica, né? Moisés recebeu ali, ele tem um papel bíblico muito importante, porque ele recebe ali os 10 mandamentos. Então, naquele momento, ele se torna o detentor do conhecimento. Ele que tinha as regras nas mãos, ele que teve acesso àquilo. Então, era papel do Moisés passar para o povo hebraico todo esse conhecimento que ele tinha. Ele é como se Deus tivesse dado esse papel a ele de passar todas as informações que ele tinha para os seus discípulos, né? Entre muitas aspas. Então, ele introduz uma educação multicultural. Ele não dá uma raiz puramente hebraica. Então, ele aprende a tradição da escrita e a importância de ler no Egito, porque ele foi criado por egípcios. Então, ele sabe que aquela importância de registrar, de ler e escrever, ele também passa para os hebreus. Então, ele não pega só os ensinamentos que estão ali nos Dez Mandamentos, não só o ensino religioso, mas também pensar no que ele adquiriu das bases egípcias. Agora indo para a educação grega, de Homero e Aristóteles, então a gente vai para a Grécia e a gente percebe um certo avanço na educação. Acho que até um pouco eurocentrista falar isso, né? Porque em muitos estudos a gente fala que a Grécia foi o berço cultural de muitas ciências importantes para gente. E isso não é totalmente verdade, até porque a gente tem lá na educação oriental e na educação hebraica também muitos pontos importantes, principalmente na egípcia, muitas coisas, muitas evoluções e ciências que ainda não eram totalmente desenvolvidas na Grécia. Então a gente começa com Homero, que teve a produção de duas epopeias super importantes que são usadas até hoje em materiais líricos e leituras, seja em universidades ou o ensino fundamental, ensino básico comum. A gente tem a Ilíada e a Odisseia, que eram poemas líricos, né? Poesias que tratavam sobre assuntos de heroísmo, de sacrifício, de problemas gregos, e tratava, em principal, assim, a lealdade e também o sentido de ser herói. Para o povo grego, isso era muito importante, né? Então, era muito importante você ser herói, ou você ser sagaz, como Aquiles, ou você ser inteligente, como Odisseu. Então, essas virtudes mostradas nessas obras foram muito importantes para o povo grego, inclusive a produção de aedos, né? Então, essa educação também, de você saber interpretar, a questão da educação artística, se tornou muito forte. Depois a gente vem com alguns filósofos, né? Então, a gente tem filósofos muito importantes na Grécia, como Sócrates, é, a gente tem a disputa ali dos sofistas e Sócrates, depois a gente tem Platão e Aristóteles. Em principal, os filósofos defendiam muito na Grécia a questão do diálogo. Então, eles acreditavam que o ensino não era aquela passar o conhecimento para o aluno e o aluno ficar totalmente quieto. Para eles, a questão do diálogo, fazer perguntas para fazer os alunos refletirem, era muito importante. Então, é isso que deixa marcado assim o objetivo da educação grega. Era sempre na reflexão, na conversa. Então, as salas de aula eram diferentes. Era o professor, ele estava junto com os alunos. Era como se fosse uma sala de conversa mesmo. Depois a gente parte para o último tópico desse bloco, que é o Cícero e a educação romana. Então a gente se difunde um pouco da educação grega, não totalmente, né? Porque a educação grega, mesmo que seja tão libertária assim, ainda assim mulheres não podiam estudar e a gente tinha bastante questões sobre guerras também. A educação romana se difere um pouco nisso porque ela tem 4 personagens importantes, que é Catão, Varrão, Cícero e Quintiliano. Mas o mais importante deles, que está no título do trabalho, é Cícero. Não literalmente, mas no tópico sim. Então, a gente tem uma defesa muito grande nos costumes dos ancestrais. Então, eles são bastante opositores ao helenismo, que é a influência grega. Então, aquela rivalidade românica é bem presente na educação. Então, a educação no começo, né, da educação romana, era apoiada como educação no lar. Então, era o lar e a fazenda, o pai das famílias que ensinava, e aí eles aprendiam o que era dever, seriedade e coragem. Depois a gente vem com sistematização das artes liberais.
Então, as escolas agora já não eram mais em casa, a gente tinha ali o tabulai, que era uma cera, e o estilos, que era um ponteiro. Então, era como se fosse um caderno, né? Eles escreviam ali naquela cera e deixavam registrados. A gente tinha aquela adaptação do saber, então o professor passava toda a informação, eles anotavam ali no caderninho, ficavam ali prestando atenção o tempo todo, e era assim que era a educação romana. E depois a gente vem com Cícero, né? Que ele nasceu em família rica, mas fora da elite política. Eu acho que, assim, isso fez com que ele tivesse conhecimentos da elite e os melhores professores da época. Então, assim, ele percebeu que aquele ensino era um pouco desmembrado da realidade. Então, ele produziu algumas obras sobre discursos de oratória. Então, a educação de elite não acontecia nas salas. E o jovem era acompanhado pelo mestre orador. Então, cada aluno tinha um professor. E aí ele tinha seu professor particular que passava as informações, e o foco era a retórica, a arte e a persuasão. Tanto que a educação grega tem esse foco na retórica muito forte, que é utilizado até hoje em universidades, principalmente de direito e ciências sociais. Então, essa maneira de ensinar o aluno a debater, assim, se defender, assim, ter uma resposta, é muito utilizado na área de direito. E aí a gente tem, por final, o Quintiliano, que é um marco histórico, que ele foi o primeiro professor financiado pelo Estado. Ele também produziu uma obra chamada Institui Oratória, que é base da pedagogia moderna. E ele tinha foco na psicologia infantil e coordenação dos castigos físicos. Bom, eles defendiam, então assim, problemáticas da cultura romana. Eles defendiam muitas coisas que hoje são utilizadas até hoje, como a organização, a questão da retórica, que também foi muito importante, mas eles ainda assim tinham muito forte aquela questão do castigo. Então, se o aluno não fazia aula, ele era castigado, ou em muitos outros aspectos, não era totalmente adaptável, mas, bom, é isso que eu tenho para dizer sobre a educação oriental. Aí partimos para a próxima. Para o próximo tópico, que é colonial e moderna. Então, a gente vai falar sobre José de Anchieta e a educação colonial. Então, no século XVI, o início da educação na colônia foi delegado pela coroa portuguesa aos jesuítas. Então, assim que o Brasil iniciou a colonização no Brasil, a educação dos indígenas era feita por parte dos jesuítas com o objetivo principal em catequizar eles. Então, era uma engrenagem do projeto colonizador, porque eles queriam impor a língua nos povos originários, e fazendo isso eles também impunham a religião, que era a religião católica. Então, o sistema ele era dual. Ele oferecia catequese rudimentar para a submissão e colégios secundários para os filhos dos colonos ricos. Então, tinha escolas aqui para quem era rico e, enquanto isso, era a submissão indígena. Os indígenas eram obrigados a ir nessas escolas, que eram as catequeses. Eles ensinavam eles a falar o português e, e, também, e também interpretar a religião imposta, né? Nesse período foi criada a língua geral, que era uma mistura do. Porque os jesuítas perceberam que os indígenas conseguiam se comunicar completamente com, com os indígenas, né? Então eles pegaram algumas palavras do tupi e fizeram como se fosse uma mistura do tupi com o português. E eles usavam essa língua, que foi chamada de língua geral indígena, para eles se comunicarem com eles, principalmente nessa fase de catequização. E aí o padre José de Anchieta, ele destaca-se por ele criar uma pedagogia de aculturação. E aí foi ele que criou essa... Não foi ele, né? Mas ele foi um dos principais que ajudou a criar essa língua geral. E aí ele aprendendo a língua tupi e escrevendo sua primeira gramática, ele utilizou teatro e música para traduzir a moral europeia e a fé cristã para o universo indígena. Então ele fez meio que uma ludicidade para catequizar os indígenas. Então a gente vai para Comênio, Educação Moderna, que no século XVII, impactado pelas guerras que devastavam a Europa, Jean Amos Comênio escreveu a Didática Magna e tornou-se o pai da didática moderna. Ele acreditava na pansofia, que é a ideia de ensinar tudo a todos. Ele defendia a educação universal para ambos os sexos e todas as classes sociais. Comênio revolucionou a sala de aula ao abolir castigos físicos, que era muito comum, e propor que o ensino respeitasse o ritmo natural da criança, indo do simples ao mais complexo. Ele cria o primeiro livro didático ilustrado da história,
e estrutura a escola em ciclos de séries que utilizamos até hoje. Então, muito do que a gente vê hoje, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, é muito e influenciado por Comênio. Agora, partindo para a educação árabe medieval, a gente tem outros mais quatro tópicos. O primeiro é Santo Agostinho e Educação Cristã. Então, Santo Agostinho foi o principal pensador a unir a filosofia grega, especialmente a de Platão. Ele apresenta a teologia cristã no início da Idade Média. Então, para ele, o objetivo da educação não era apenas acumular conhecimento, mas ele queria salvar a alma do homem e aproximar o homem de Deus. Então, para ele, a educação não era só saber dialogar, saber refletir, mas também estar mais próximo da fé, porque ele acreditava que quem estava distante da fé estava com péssimos problemas de educação. Então, sua grande teoria educacional é a iluminação divina. Então, ele defendia que nenhum professor humano ensina de verdade. O verdadeiro mestre é Deus, que é a verdade interior. Então, ele ilumina a mente do aluno para que ele compreenda o mundo. Então, a educação, portanto, era um processo de autoconhecimento e de fé. Então, o professor era só como se fosse uma figura representando Deus, e quem realmente ensinava o aluno era Deus. Depois a gente parte para Averroes e educação árabe, que aí a educação árabe era muito avançadíssima. Ela era focada em ciências, matemática e a religião nas madraças, que eram as faculdades da época, da região. Mas ela foi moldada por outros pensadores, e não por Averroes. Então, o nome Averroes tá ali, mas ele não foi o principal pensador, ele foi uma pessoa que influenciou, tanto que ele não era. O pessoal árabe não gostava nada de Averroes, porque ele era um grande apoiador de Aristóteles. Ele pegava as ideias de Aristóteles e falava que a educação estava muito baseada na razão. Mas o povo árabe não concordava tanto com ele, tanto que Averroes defendeu radicalmente esse uso da lógica da razão, mas ele foi censurado e teve seus livros queimados em seu próprio país, tanto que ele foi até assassinado posteriormente. Então, a ironia da história é que ele influenciou a educação árabe, mas as suas traduções. Ele não influenciou, na verdade, mas as traduções dele de Aristóteles, que ele traduziu Aristóteles para árabe, revolucionou a educação da Europa cristã, não da educação árabe. Agora, indo para Tomás de Aquino e educação medieval. Então, Tomás de Aquino é o auge da escolástica, que é o método que dominou as primeiras universidades medievais europeias. Então, o trabalho da vida dele foi criar uma harmonia perfeita entre a fé cristã e a razão. Então, ele junta também a lógica de Aristóteles, que veio do mundo árabe. Do árabe. Na educação, ele defende que a ciência e a religião andam juntos. E o método de ensino dele era super dinâmico, então era baseado na disputatio, que eram debates profundos, onde os alunos usavam a lógica para defender ou refutar uma tese. Mas mesmo assim, ele não se desprende totalmente da religião. A religião era uma coisa muito forte, tá? Agora, indo para Lutero, educação protestante, Martin Lutero ele revoluciona completamente o conceito de escola na transição para a Idade Moderna, né? Porque como a reforma protestante defendia que cada pessoa deveria ser capaz de ler, interpretar a Bíblia por conta própria, a alfabetização virou uma urgência. Então, eu preciso fazer com que essas pessoas saibam ler para elas poderem ler a Bíblia e ter sua interpretação própria. Na verdade, isso não era totalmente de bondade, né? Mas não tem como provar nada. Lutero foi grande defensor da educação pública, gratuita e universal. Ele defendia que o governo deveria criar escolas para todos, ricos e pobres, meninos e meninas. Então, basicamente, ele lançou as bases do sistema do ensino público que é usado até hoje. O que é ótimo, foi bem revolucionário para a época dele. E aí a gente finaliza esse tópico de agora. Indo pro próximo. Agora indo para o bloco. Já me perdi no número, mas a gente vai falar sobre a educação romântica e positivista. Então a gente começa falando de Rousseau e a educação romântica, que tem algumas contradições nessa história, principalmente por conta das fofocas da vida do Jean-Jacques Rousseau. Então, lá no século XVIII, o Jean-Jacques Rousseau revolucionou a pedagogia com a sua obra Emílio, ou da educação. Então, ele lança as bases do romantismo educacional. Então, ele inverte a lógica tradicional ao colocar a criança, e não o professor ou conteúdo, no centro do processo educativo. Então, ele fala que o papel da educação não era só ensinar aquele aluno, mas também preparar ele, dar atenção para ele. E, então, ele defendia que o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, por isso, a educação tinha que ser natural e não negativa, onde o papel do educador nos primeiros anos de vida não é impor virtudes ou verdades, mas proteger o desenvolvimento livre do aluno contra os vícios sociais. Então, permite que ele aprenda na prática dos sentidos e o contato com a natureza.
Então, deixar o ser humano se desenvolver sem impor regras, falar assim, olha, isso é errado. Você não deixa ele experimentar primeiro. Mas aí, depois fica assim, meio hipócrita da parte de Rousseau, porque ele defendia tanto o ensino das crianças, mas ele não teve a capacidade de cuidar dos próprios filhos, dos quais ele abandonou. Então, fica esse questionamento aí. A gente também fala um pouco sobre a Era Pombalina, né? Nesse capítulo do Marre Guilherme de 2020. Então, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas aqui, né? Na época do Brasil colônia. E o objetivo dele era modernizar o Império Português sob a égide do despotismo esclarecido. Então, ele queria transformar a educação em uma ferramenta do Estado e não da Igreja. Então, ele queria desprender a Igreja da educação e colocar o Estado. Então, e a submissão ia de um para outro. No entanto, a destruição do sistema jesuítico sem uma estrutura sólida gerou um caos. Então, então Pombal teve que instituir o imposto do subsídio literário e as chamadas aulas régias, que eram disciplinas isoladas com professores mal pagos e sem coordenação, o que fragmentou e precarizou o ensino no Brasil por décadas. Depois a gente vai para Comte, educação positivista. Então, no século XIX, o Augusto Comte criou o positivismo, que ele é uma corrente filosófica que defende a ciência, a ordem e o progresso técnico como os únicos caminhos para a evolução social. Na educação, o modelo positivista rejeitava explicações religiosas ou metafísicas. Então, ele foca exclusivamente no conhecimento científico e empírico comprovável. O Comte ele estrutura a educação como um instrumento de moralização e coesão social, onde a escola deveria formar cidadãos disciplinados e úteis para a pátria, dividindo o conhecimento de forma estritamente racional e hierárquica. Então, vai da matemática até a sociologia. Matemática, sociologia. Esse modelo influencia o Brasil na virada da República. Daí que vem o tema Ordem e Progresso na bandeira. Mas até hoje, o Augusto Comte é visto como um pouco não, totalmente elitista, porque ele preparava essas escolas técnicas, então só preparava as pessoas pelo racional, não tinha essa pegada mais emocional com o aluno. Agora a gente se desprende um pouco da era romântica e a gente vai para a era imperial e republicana. Então a gente vem um pouco aqui para o Brasil, no contexto brasileiro, e o primeiro tópico é a Anísia Floresta e a educação imperial. Bom, a Anísia Floresta, ela foi a pioneira do feminismo e da emancipação feminina na educação brasileira, até porque ela foi a primeira mulher a publicar um livro no Brasil. Claro que ela era de família rica, mas isso não tira todo o conceito dela e a revolução histórica que ela teve. Bom, então lá no século XIX, não, não, peraí, fiz errado. Tá, lá no século, que século é esse, meu Deus? Lá no século XIX. Lá no século XIX, a Anísia Floresta torna-se a pioneira do feminismo, e então é uma época que as mulheres eram educadas apenas para trabalhos domésticos, para casamento, então ela funda o Colégio Augusto no Rio de Janeiro, que era um colégio voltado para a educação de meninas, só que ele não ensinava as coisas que tinham colégio para meninas, mas eles ensinavam coisas de educação doméstica mesmo. Ensinar a bordar, a cozinhar, a fazer chá. E não era isso que ensinava. Ela acreditava que as mulheres tinham os mesmos direitos de educação, assim como os homens. Então, ela também queria que as meninas aprendessem sociologia, matemática, que elas também pensassem, que elas também tivessem a liberdade de poder escrever livros, assim como ela escrevia. E na grande parte quando ela começou a carreira dela de escrever livros, ela publicava com os nomes do marido. Ela defendia uma educação igualitária, incluindo no currículo das meninas disciplinas que eram consideradas masculinas. E aí a sua pedagogia buscava romper com a submissão histórica da mulher, provando que o desenvolvimento intelectual feminino era fundamental para o progresso de toda a sociedade. Depois a gente vai para José Veríssimo e a educação republicana. Então, na transição para o século XX, o José Veríssimo tornou-se um dos críticos mais ferozes do sistema educacional brasileiro. Ele estava alinhado com o pensamento da época que defendia a recém-criada república. E ele dizia que só daria certo se houvesse uma educação verdadeiramente racional. Veríssimo, ele criticava o modelo que apenas copiava currículos enciclopédicos da Europa. E ele propunha uma escola voltada para a realidade do Brasil, focada na formação do caráter, no civismo e na utilidade prática. Então, para ele, a escola primária era o motor
para transformar o habitante em cidadão e modernizar o país. Então, a educação dele era mais voltada à política, né? Mais formar aquele cidadão para fazer com que o país cresça, né? Fazer com que toda aquela estrutura de sociedade seja melhorada por meio da educação. O que não é totalmente errado, né? Mas também se desprendia um pouco da evolução do autoconhecimento do aluno, né? Que também é muito importante para a formação de uma sociedade em total. Indo para o bloco de educação científica e nova, a gente começa falando da Maria Montessori, educação científica. Então, Maria Montessori foi uma médica e pedagoga italiana em que revolucionou o ensino até os dias de hoje ao criar o método Montessori. Então, ele era fundamentado na observação clínica e na psicologia do desenvolvimento infantil. Então, ela defendia que a criança possuía uma mente absorvente e que a educação devia focar na autoeducação e na autoautonomia. Então, antes do adulto impor aquilo na criança, ele deveria aprender a fazer sozinho. Então, ela propôs o ambiente preparado. Então, imagina criancinhas de 5 anos numa sala, que cadeira é gigante, a mesa é gigante, tudo não é preparado para o tamanho dela. A Montessori pensou que o ambiente deveria ser preparado para aquela criança. As cadeiras deveriam ser adequadas do tamanho dela, os móveis deveriam estar sob medida, e os materiais deviam ser estruturados, que estimulavam os sentidos da criança e permitem que o próprio aluno perceba e corrija os seus erros. Então, no quesito dela, o papel do professor deixa de ser de um ditador de conteúdo e passa a ser de um guia observador, que estimula a liberdade e a autodisciplina. Então, a gente tem até hoje escolas que trabalham o método Montessori nas escolas, mas a gente tem algumas críticas a Maria Montessori porque ela tinha uma relação bem próxima ao fascista, nosso queridíssimo, desquerido, Mussolini, né? E ela tinha algumas ideias de que o método dela servia para não só educar aquela criança, mas fazer com que a criança se torne uma criança normal. Então, ela fala que crianças deficientes não eram crianças normais e que a educação dela ia fazer com que elas se encaixem na sociedade, voltando ao modelo que na cabeça dela era uma criança sem alguma deficiência. Bom, aí partindo para John Dewey e a educação nova, então a gente também no início do século XX, a gente tem o norte-americano John Dewey, que se tornou o mentor da escola nova, ou por outro nome, progressivismo. É um movimento que bateu de frente com a pedagogia tradicionalista e autoritária. Então, ele defendia que a educação é a própria vida e não uma preparação para o futuro. Então, a escola é a vida. Eu não estou preparando o aluno para viver. Ele está vivendo agora. A sua grande máxima era o aprender fazendo, que em inglês é o learning by doing. Então, ele pensava assim, era bem parecido com o Montessori, de a criança fazer e ela aprende fazendo. Então, eu não vou ensinar alguém a fazer pizza passando a receita para ela. Eu vou ensinar outra pessoa com ela fazendo a pizza na minha frente, observando ela fazendo e eu ajudando ela a fazer. Então, a experimentação e a resolução de problemas práticos do cotidiano eram coisas muito presentes na sala de aula de John Dewey. Então, para ele, a escola deveria funcionar como uma mini comunidade democrática, onde o aluno aprende a ser um cidadão ativo, ao cooperar, debater, testar suas ideias na prática e transformar um pensamento crítico no motor de transformação social. Falando sobre o bloco de educação socialista e africana, a gente começa falando da Nadezhda Krupskaya, que foi uma pedagoga fundamental na estruturação do sistema educacional da União Soviética. Uma parte legal disso é que ela era esposa do Lenin, e ela foi bastante importante para a educação. Então, ela defendia que a escola deveria deixar de ser um privilégio da burguesia e se tornar uma ferramenta de emancipação da classe trabalhadora. Então, a principal proposta dela foi a politecnia, que era um modelo que unia o ensino intelectual e o científico e o trabalho produtivo e manual. Então, ela acreditava que se a gente juntasse as bases científicas da indústria, da agricultura, a gente formaria cidadãos conscientes, coletivistas e prontos para construir uma sociedade socialista. Além de ter sido uma das maiores responsáveis pelas campanhas de erradicação do alfabetismo na Rússia. Analfabetismo na Rússia. Agora falando sobre a educação africana, a gente tem o Nyerere, que foi o primeiro presidente da Tanzânia
pós-independência. Então, ele revoluciona o pensamento pedagógico no continente africano com a filosofia da educação para a autossuficiência, que era baseado no conceito de Ujamaa. O Nyerere criticava duramente o modelo educacional colonial, que considerava elitista e projetado para fazer o africano desprezar sua própria cultura e sempre valorizar os padrões europeus. Então, para ele, a educação tinha que ser diferente. Ela tinha que ser voltada à realidade rural do país. Então, os alunos tinham que aprender a cultura, o seu contexto, até porque se a gente fazer os alunos odiarem a si mesmos, eles nunca vão conseguir viver dentro daquela sociedade, que eles sempre vão se sentir mal. Então, ele pensava que ensinar técnicas agrícolas, cooperação, valores comunitários e orgulho cultural, então ele ia fazer com que esses indivíduos enriquecessem sozinhos. Então, seriam cidadãos focados em desenvolver e libertar suas próprias comunidades. Falando um pouco sobre o Museu Afro-Brasileiro, que foi um museu que eu tive a oportunidade de visitar. Infelizmente, eu não tive presente na visita técnica, mas eu estive presente no Museu Afro-Brasileiro há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, e eu, ao olhar assim, visitar o site, visitar o tour virtual, percebi que muitas coisas ainda continuam as mesmas, então eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Eu acho que a parte mais tocante, assim, do Museu Afro-Brasileiro é a parte da sala do navio negreiro. Na época que eu fui, ainda tinha alguns instrumentos, tinha uma música tradicional onde tocava, e eu acho que isso é bem chocante, porque existem muitas pessoas que ainda falam que a escravidão no Brasil não existiu ou que foi benéfica. E você vê toda aquela violência que eles sofriam, todo aquele ambiente muito hostil, muito assustador. Imaginar você mesmo, ou até ancestrais seus, familiares seus, ou qualquer pessoa naquele tipo de situação, é algo muito nojento, assim, é de se revoltar mesmo. Então, assim, o Museu Afro-Brasileiro, ele tem uma grande importância, eu acho que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez na vida, até para conhecer a história do próprio país, porque essa violência toda que é retratada no museu não é ensinada para os alunos na educação básica. Isso eu falo por conta da minha experiência de conhecidos e até relatos e comprovações em materiais didáticos. Então, essa violência não é retratada desde a educação infantil até o ensino médio. Então, é muito importante com que a gente tenha essa percepção do que aconteceu no nosso país e com todas as pessoas ao decorrer do mundo. Agora, voltando às apresentações, a gente parte para a educação pública e elitista, né? Porque a gente vai falar sobre, em primeiro momento, o Fernando de Azevedo e a educação pública. Então, na década de 1930, a gente tem o sociólogo e educador Fernando de Azevedo. E ele é um dos principais idealizadores e redator do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Então, esse documento foi um divisor de águas no país porque ele criticava o modelo tradicional que era datado como elitista e desorganizado na época, né? Então, ele defendia que o Estado deveria garantir uma educação pública, laica, gratuita, obrigatória e coeducacional para ambos os sexos, que não era o que acontecia. Então, todo o território nacional, ele queria que isso acontecesse. Mas, para ele, a educação pública não era apenas um direito, era uma ferramenta que era capaz de democratizar a sociedade, unificar o país e preparar o Brasil para a modernização industrial. Então, ele não queria que todo mundo tivesse acesso à educação por pura bondade, mas sim porque ele queria que o Brasil virasse uma indústria, assim como surgia, era a época da Revolução Industrial, então queriam que todo mundo tivesse acesso à educação para essas pessoas terem conhecimento técnico para mexer nos maquinários, para poder se preparar para toda a revolução que estava acontecendo. Depois a gente vem para Gustavo Capanema, na educação elitista. Então, ele era ministro da Educação e Saúde do governo de Getúlio Vargas, que foi entre 1934 e 45. Então, ele foi um dos responsáveis pelas chamadas reformas Capanema, que remoldam o sistema do ensino brasileiro por muitos anos. Embora ele tenha sido modernizado e centralizado, então ele cria a UNE, aí a Universidade do Brasil, o modelo de Capanema era profundamente dual e elitista. Então, ele divide o ensino secundário em dois ramos, o ensino clássico e o científico, que era voltado para os filhos das elites que iriam para a universidade, e o ensino profissionalizante ou técnico, que era voltado para as classes trabalhadoras. Então, quem tinha o ensino de pensar, de refletir, de perguntar, eram os ricos. E quem tinha o conhecimento de saber mexer em maquinário, de saber trabalhar em indústria, eram a classe trabalhadora. Então, ele estava pronto para preparar a classe trabalhadora, os pobres, para ser mão de obra, enquanto os ricos eram preparados para viajar para a Europa, para serem professores, para serem educadores.
para serem grandes advogados, médicos, enquanto aquela classe trabalhadora não tinha muito para onde crescer. Então, o objetivo da pedagogia dele era manter o controle social e ter uma disciplina assim, na educação, né? E a divisão de classes, que era uma coisa exigida pelo Estado Novo. Partindo para a educação popular, foi o tópico do qual foi apresentado por mim, pela Maria Fernanda, que é Paulo Freire, Educação Popular. Então, assim, pega um pouco da época da ditadura, né? Então, a gente tem Paulo Freire, que nasceu lá em Pernambuco, e ele começa a sua trajetória aí na educação, depois de ter se formado em Direito, e aí ele começa a dar as aulas e percebe que ali era realmente sua verdadeira paixão, né? Então, ele vai para... ele cria um método de alfabetização que ele aplica primeiro numa cidadezinha, lá no Nordeste, e em menos de 40 horas ele consegue fazer a alfabetização de diversos adultos utilizando esse método, né? Que era um método que fazia a divisão silábica das palavras e os alunos aprendiam por meio da criação de palavras dentro das mesmas letras. Essa pedagogia dele surgiu a partir da criação de várias obras, em especial uma que dizia sobre a divisão de educação bancária e que ele apontava que era o modelo tradicional, onde o professor depositava o conteúdo na mente do aluno. Então, essa analogia que ele faz é como se fosse um banco mesmo. O professor está ali para colocar o conteúdo na cabeça do aluno, e aí o aluno vai embora para casa totalmente passivo naquela relação. Então, para ele, a educação deveria ser libertadora. E como era? Então, era um ato político. Para ele, era muito mais do que a alfabetização pelas palavras geradoras, mas sim fazer com que o aluno questionasse e aprendesse em relação ao seu meio. Como é que o aluno ia aprender coisas mais complexas se eles não soubessem a sua verdadeira realidade? Ele sabia que a educação era fazer com que o aluno não lesse apenas a palavra, mas também aprender a leitura de mundo, conhecendo sua própria história. O aluno desenvolvendo consciência crítica, ele deixava de ser um espectador passivo e ele se torna sujeito da sua própria emancipação social. Então, isso é necessário até os dias de hoje. Tanto que Paulo Freire tem um impacto enorme. Ele é um dos educadores mais respeitados no mundo inteiro, mas, infelizmente, seu método nunca chegou a ser aplicado. Então, a gente pode ter até escolas com o nome de Paulo Freire, mas, infelizmente, o método dele nunca foi aplicado. Bom, agora a gente parte para educação autoritária e democrática, então a gente começa falando de Walmir Chagas e educação autoritária. Então, durante a ditadura militar, o Conselho Federal de Educação, Walmir Chagas, foi o principal arquiteto das reformas que moldam o ensino básico e superior no Brasil. Então, o modelo educacional de Walmir Chagas era profundamente tecnocrata, instrumental e autoritário. Então, Chagas defendia que a escola deveria funcionar como uma empresa eficiente, focada estritamente na preparação de mão de obra para um milagre econômico e controle social. Então, o ensino de segundo grau tornou-se obrigatoriamente profissionalizante, então esvazia as disciplinas de reflexão ética, como filosofia e sociologia, para dar lugares a conteúdos e a formação moral e cívica alinhadas aos interesses do regime militar. O que é muito engraçado, porque nos dias atuais também. Então, filosofia e sociologia foram tirados da BNCC para serem aplicados matérias como, sei lá, geologia. Bom, agora partindo para Darcy Ribeiro, Educação Democrática, a gente fala sobre o antropólogo, escritor e político Darcy Ribeiro, que foi um dos maiores defensores da educação pública de qualidade e em tempo integral no Brasil. Então, sua grande obra-prima foram os CIEPs, né, que são os Centros Integrados de Educação Pública. Eles são conhecidos popularmente como brisolões, que foram criados no Rio de Janeiro na época de 1980. Esses centros integrados de educação pública eram lugares de não só educação, né? Não só fazer com que essas crianças aprendam a educação técnica, né? Aprender as matérias da BNCC, mas também era um local de alimentação, de refúgio, de acolhimento psicológico. Então, essas crianças ficavam lá em tempo integral e elas tinham lugares para lavar roupa, elas tinham quadro para se divertir, elas tinham aula de capoeira, aula de dança, oficinas que faziam elas desenvolver a criatividade. Então, eram lugares que acolhiam mesmo essas crianças que estavam realmente precisando, de uma maneira que fazia com que elas crescessem como indivíduos. Então, ele defendia essa educação democrática e revolucionária, onde a escola pública deveria oferecer muito mais do que salas de aula,
que eram os CIEPs, que oferecia até assistência médica. Então, para ele, a educação integral era a única arma de salvar a infância pobre, combater a desigualdade social e consolidar uma democracia real no país. Mas, infelizmente, esses CIEPs foram super criticados na época porque gastavam muito dinheiro público. Então, a própria população reclamava e, infelizmente, eles foram extintos. Agora, seguindo com a educação universal integral, a gente tem o primeiro tópico como a Unesco e Educação Universal. Então, fundada logo após a Segunda Guerra Mundial, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, torna-se a maior agência global na promoção da educação universal. Então, o principal objetivo era garantir que a educação seja reconhecida como um direito humano fundamental e um bem público mundial. Então, a gente tem alguns marcos históricos, que é a Declaração de Chongqing e também as atuais metas que são até hoje os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS da ONU, né? E antigamente eram 4 e agora são 18, quase 20 ODS. Então, a Unesco ela pressiona os países a erradicar o analfabetismo, a reduzir as desigualdades de gênero nas escolas e garantir que todas as crianças do planeta tenham acesso a um ensino inclusivo, equitativo e de qualidade ao longo da vida. Agora, partindo para o professor de educação integral, então, o conceito de educação integral redefine o papel tradicional do professor no século XXI. Então, o foco do ensino deixa de ser a transmissão de conteúdo intelectual ou matemático, né? Para focar no desenvolvimento completo do ser humano em todas as dimensões. Então, intelectual, física, emocional, social e até cultural. Então, o professor, ele deixa de ser um mero transmissor de matérias e passa a ser um mediador de conhecimento e um articulador das experiências. Então, ele tem que trabalhar na escola as competências socioemocionais, a empatia, a resiliência e a cooperação, e estimular o protagonismo juvenil do estudante, e ajudar o aluno a construir seu projeto de vida e sua cidadania. Então, cabe ao professor não só o ensino das matérias técnicas, mas também a segurança do aluno, para fazer com que ele se sinta um indivíduo capaz de ser independente, capaz de agir numa sociedade. Agora, no último bloco, a educação libertária. Então, a gente tem como primeiro tópico a sociedade brasileira em transição. Então, esse conceito analisa a história do Brasil sob a ótica de uma constante mudança cultural e política, principalmente no século XX, né, quando o país deixou de ser uma sociedade agrária e rural para uma sociedade urbana, mais industrial. Então, essa transição não foi apenas econômica, mas ela gera tensões sociais. Então, a educação passa a ser vista como um elemento essencial nesse processo. Então, ou ela serviria para modernizar o país, integrar massas na nova realidade de trabalho, ou ela continuaria mantendo as antigas estruturas de desigualdade da elite agropecuária. Então, a educação foi super necessária na transição brasileira, porque eles queriam que o país deixasse de ser uma colônia, ou, por exemplo, alma de colônia, para se tornar um país mais industrializado, para ser um país que crescesse na questão econômica. Então, a gente parte para o tópico da sociedade fechada e inexperiência democrática. Então, inspirado nas análises de pensadores como Paulo Freire, o tópico explica que o Brasil possui uma herança histórica de sociedade fechada, que foi marcada pela colonização, pelo latifúndio, pela escravidão e principalmente pelo autoritarismo político. Então, é uma sociedade que sempre teve um subserviente de algo. Então, essa estrutura impede que o povo se desenvolva numa tradição de participação ativa na política. O povo não se sente pertencente a essa política para poder participar, porque desde o começo ele sempre foi tratado como um bicho que não tinha opinião alguma. Então, isso tem nome, a gente chama isso de inexperiência democrática. Então, historicamente, as massas foram acostumadas à obediência e ao assistencialismo. Então, a escola tradicional acaba reforçando essa passividade em vez de formar cidadãos críticos e participativos. Onde a gente parte para o tópico de educação versus massificação, que aborda o perigo do sistema educacional ser utilizado para a massificação do indivíduo, que é justamente o que a gente apresentou anteriormente. Então, transformar os estudantes em seres passíveis e facilmente manipuláveis pela mídia, pelo consumo, pelo Estado ou qualquer outra organização, não é certo. Então, essa educação de massa foca no treinamento técnico e na conformidade. Então, é a famosa frase, né? O governo não dá educação porque a educação derruba o governo.
Não é apenas uma frase popular, mas é uma frase que cabe muito nesse contexto, porque a verdadeira educação deve ser uma força de resistência. Então, a gente não tem que criar indivíduos padronizados e massificados. A escola deveria estimular a individualidade, o pensamento crítico e a capacidade de reflexão independente. Agora, indo para a educação e conscientização, a gente fecha esse ciclo reflexivo como a conscientização, sendo o objetivo máximo da pedagogia, que ela deve ser transformadora e libertadora. Então, o processo da conscientização vai muito além de saber escrever, principalmente ler e escrever. Então, o estudante ele tem que compreender a sua posição na sociedade, ele tem que perceber as contradições, ele tem que perceber as opressões do mundo ao seu redor, e ele descobre que ele pode mudar essa realidade. Então, a educação voltada para a conscientização, ela não aceita o conhecimento como algo pronto ou neutro. Ela propõe o diálogo, ela transforma o aprendizado como um instrumento da liberdade, da responsabilidade social e da emancipação humana. Então, fechando completamente, a gente entende que o objetivo dessa matéria é fazer com que a gente entenda todo o processo da história da educação para nós, como docentes, futuros docentes, né, saber aplicar o método em sala de aula e descobrir que tipo de professor a gente vai ser. A gente vai ser o professor que vai diminuir esse aluno, que vai limitar ele, que vai impor o conhecimento, ou a gente vai expandir a mente desse aluno, ou a gente vai fazer com que ele se sinta livre dentro desse sistema. Então, é uma matéria super importante. As apresentações foram muito importantes nesse processo de amadurecimento e também conscientização da realidade. Eu acho que a gente às vezes fica preso numa bolha e não vê todas as problemáticas que acontecem à nossa volta, não só no ensino básico, mas principalmente no ensino médio ou até mesmo no ensino superior. Então, a gente entender que o ser humano ele está sempre querendo se sobrepor ao outro, e o sistema sempre vai fazer com que uma instituição, ou um órgão, outra pessoa se sobreponha por cima de outro, a gente fazer com que o aluno reflita sobre isso e fazer com que ele perceba a sua realidade e mudar isso. Então, é isso. Espero que tenham gostado da apresentação e tchau, tchau.